O Felipe Garrafa, bom dia, Felipe. Bom dia, Datena. Quem tá aí? A gente já está com a doutora em microbiologia pela USP, presidente do Instituto Questão de Ciência, a doutora Natália Pasternak, Datena. E você mandou a pauta ou não? Não mandou a pauta? Você mandou a pauta já ou não? Estou enviando agora a pauta aqui. Ah, você está enviando agora. Primeiro você põe o entrevistado, para depois você mandar a pauta. Dá bom dia e tal. É interessante isso. Você acha que eu sou o quê? Gênio para ficar entrevistando as pessoas sem saber com quem eu estou falando e o que eu vou falar, ô Garrafa? A sua juventude, a sua capacidade de ser a maior revelação do rádio e da televisão brasileira me encantam, mas esse seu outro lado de me colocar numa gelada também me deixa encantado aqui. Resvala na irresponsabilidade, né? Você é gênio, Datena. Não, mas total responsabilidade. Gênio. Gênio eu sou em te aguentar aqui, ô Garrafa. Você é um brincalhão. Bom, doutor em microbiologia pela USP, presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak. Doutora, como vai a senhora? Bom dia. Bom dia, Datena. Tudo bem? Eu vou mais ou menos bem, né? Porque eu gostaria de saber para a senhora o que perguntar para a senhora, mas como tem tanta coisa, eu vou perguntar, vou pela intuição, vai. Mesmo porque o Fernando Henrique um dia falou assim, esse negócio de usar papel não é legal. Aí ele me contou que ele estava dando uma aula na Sorbonne, lá, e ele falou assim, ele estava com uma pautinha na mão lá, ele falou assim, quer saber? Vou jogar fora isso aqui, vou tentar bater um papo, e deu certo. Bom, doutora, a gente está ouvindo tanta coisa conflitante em relação à Covid que a gente começa a ficar meio preocupado, né? Primeiro que esse anúncio foi feito de uma maneira precipitada e colocou o mundo numa situação muito ruim. Quando você chega e diz assim, olha, essa doença só mata pessoas de idade, ou ela mata, na sua grande maioria, pessoas de idade que têm que ficar confinadas dentro de casa ou pessoas que têm comorbidades. Você dá uma certa impressão a quem não está desse grupo que esses caras são invulneráveis, né? Isso colaborou muito para disseminar a doença, porque jovens e pessoas que não têm comorbidades não se preocuparam em sair às ruas e se esqueceram que a única forma de você contaminar o próximo, que não é o seu próximo, seu pai, sua mãe, sua avó, porque desse normalmente as pessoas têm medo de contaminar, mas se esqueceram dessa pequena máxima e saíram contaminando todo mundo e se contaminando. E agora existe a probabilidade de um grupo não muito pequeno de jovens também até morrerem por causa da doença, porque esse bicho é uma coisa desconhecida, ele vai mudando a cada dia que passa, não é? A tendência não é essa, é para que ele diminua o seu poder de matar, até para se propagar mais, porque esse é o objetivo de qualquer ser vivo. E esse coronavírus é um ser vivo e um bicho inteligente. Então, e essa é a nossa aposta também, né? Além da vacina, e principalmente da vacina e do remédio, é que esse bicho se replicando mais, ele se torne menos poderoso para matar. Porque o que ele quer fazer? Se ele mata o hospedeiro logo, ele transmite menos. Então, é a tal de imunidade de rebanho. Mas tem muitas notícias que a gente não está entendendo. Aliás, o mundo não está entendendo. Por exemplo, o que a Europa está sofrendo agora? É uma segunda onda? Ou esse bicho não tem onda nenhuma e é diferente dos outros vírus que ele sobrevive ao verão? Porque abriram na Europa, porque os casos desceram, o número de leitos pacientes aumentou e estava tudo certo. Só no ano que vem a gente vai se preocupar com o bicho. Abriram fronteiras e praias lotadas e deu no que deu. O tal de efeito rebote está surgindo e já não se sabe mais o que esse bicho é. Se ele tem onda ou se não tem onda, se vai ser uma coisa que funciona de maneira diferente de todos os outros vírus, inclusive da classe dele, do coronavírus. Já estou ouvi falar a primeira vez em reinfecção de um caso de uma enfermeira em Ribeirão Preto. Agora uma ala da USP, do Hospital das Clínicas, está sendo reservada só a casos de reinfecção. Quando alguém fala, uma ala do Hospital das Clínicas está sendo reservada a casos de reinfecção, é porque os casos de reinfecção já estão sendo consideráveis. E não se espera uma reinfecção
desse vírus tão rápida. A gente não sabia quanto tempo a pessoa fica imune à doença, porque é uma doença nova, 6 meses ou no mínimo 1 ano, que seria uma coisa lógica. Já também não é assim. Tem casos de reinfecção muito rapidamente. Então, nessa coisa que ninguém sabe nada, hoje morreu um deputado de 33 para 34 anos, entendeu? Outro dia morreu uma menina de 11 anos de idade, sem comorbidade. Outro dia uma jovem de 19 anos, sem comorbidade. E assim vão indo os casos. Desse conceito todo, o que é que a senhora, como especialista, pode falar que nós estamos vivendo? E é claro que a grande expectativa é a vacina. Datena, você explicou super bem o conceito dos suscetíveis quando você falou da garotada que vai para a rua, né? Que acha que é imune, que é invulnerável só porque não está no grupo de risco. Então, vou aproveitar o seu gancho, pegar exatamente daí, porque você explicou muito bem. É isso mesmo, é a quantidade de pessoas suscetíveis que o vírus encontra. Imagina o vírus como se fosse naquele joguinho de Pac-Man, sabe? Que ele vai procurando coisas para comer, o fantasminha. O vírus vai procurando pessoas para infectar. Quanto mais pessoas ele acha, mais ele fica feliz, ele vai se replicando. Você também explicou super bem que a tendência, em geral, de vírus assim muito infectivos, é eles se tornarem mais benignos com o tempo, porque isso é vantajoso para eles de um ponto de vista evolutivo. A única coisa é que esse desgraçado, ele já está bem sucedido nesse sentido, porque ele não mata tanto assim, né? Então, ele já está aí bem adaptado para ser um vírus de sucesso, vamos assim dizer, porque ele mata uma pequena parte só da população, então ele consegue se propagar com muita facilidade. E daí, como ele encontra muitos suscetíveis, ele se propaga mais. Então, o que acontece com esse lance de primeira onda, segunda onda? Como é que a gente reduz o número de suscetíveis, o que o vírus está lá procurando, né? Que ele precisa encontrar para ele continuar se replicando. A gente reduz isso com pessoas que pegaram já a doença e se recuperaram, partindo do pressuposto que elas vão ficar imunes aí, depois que elas pegaram, elas estão imunes por um tempo que a gente ainda não sabe qual é, como você bem colocou, né? E escondendo as pessoas do vírus. Então, quando a gente coloca de forma efetiva as medidas de quarentena, uma parte das pessoas pegou e se recuperou, o vírus vai lá procurar, não acha. E a outra parte a gente escondeu dele, a gente trancou todo mundo dentro de casa, pediu para as pessoas não saírem, para as pessoas não se aglomerarem, para não terem contato umas com as outras. E como o vírus ele está nas pessoas, isso é muito importante, porque eu acho que essa garotada também que você mencionou, que acha que é imune, que sai às ruas porque, né, não é vulnerável, muitas vezes não entendeu que não é a rua que é o problema, é você ter contato com outras pessoas. O vírus, ele tá nas pessoas, ele passa de pessoa para pessoa. Então, se você vai ter contato com pessoas, você tá se expondo e tá expondo os outros também. Então, quando a gente esconde todo mundo, o vírus vai lá procurar, ele não acha. Aí a taxa de transmissão cai, beleza, é isso que a gente quer, os hospitais vão desafogando, né, então a transmissão comunitária vai diminuindo, as mortes vão diminuindo, a gente vai fazendo aí pequenas extravagâncias, vamos abrir um pouquinho, vamos abrir o comércio, vamos abrir as escolas, e daí vem a segunda onda. Porque a gente está colocando de novo gente para o vírus encontrar, a gente está aumentando o número de suscetíveis que o vírus encontra. Quanto às reinfecções, por enquanto, Datena, são casos muito, muito pontuais. Se a gente pegar o número geral de infectados e quantas pessoas realmente a gente está observando reinfecção, é muito pouca gente. Mas daí eu acho que é um fenômeno que você vai saber explicar melhor do que eu, porque é um fenômeno do jornalismo, né, Datena? É notícia quando tem reinfecção, porque é algo que é inusitado. Então, isso vira notícia e daí todo
todo mundo fica de antena ligada falando, puxa, mas deu reinfecção ali. Mas isso não quer dizer que isso é comum. Por enquanto são eventos muito raros, muito isolados e que podem talvez ter outras explicações muito pontuais de pessoas que realmente tinham algum problema imune. Então são coisas que têm que ser estudadas caso a caso, mas reinfecção geral assim a gente não está vendo. É por isso que eu citei o HC, porque está na capa do UOL que o Hospital das Clínicas está reservando uma ala só para pessoas reinfectadas. Por isso que eu não agi de orelhada. Quando você vê uma informação que um hospital que está ajudando muito a combater essa doença, que obviamente todo hospital que ajuda a combater tem pesquisa. Se ele abre uma ala só para reinfectados, é porque o número de reinfectados já está chamando a atenção do meio científico. Eu já não estou falando do negócio de divulgar a notícia. É isso que me deixa preocupado, porque a notícia eu já ouvi de tudo, eu não acredito mais em nada. Só nas publicações científicas que são as mais apuradas e que, às vezes, o jornalista, ao ler uma publicação científica, não tem conhecimento científico e distorce, talvez, o mais importante da informação. Não dá o mais importante e pega para ele o que ele acha que vai virar notícia e distorce a publicação científica. O que eu faço com isso? Eu ligo para médicos amigos meus e pergunto, o que você acha dessa notícia que foi publicada em tal revista científica? Aí o cara discorre sobre ela. E faço isso com mais de um amigo para tentar passar uma informação, porque não adianta você ler uma publicação científica se você não é cientista. Você pode distorcer completamente a informação que está lá. Mesmo porque os termos são técnicos, a avaliação é técnica. Mas quando você ouve falar que, primeiro, a moça morreu reinfectada em Ribeirão Preto, uma enfermeira, mas quando o Hospital das Clínicas abre uma ala para reinfectados, aí eu fico preocupado, porque está tratando diretamente com pessoas de Covid e tratando muito bem, o HC está fazendo um grande trabalho, como a maioria dos hospitais. Essa notícia que me deixou preocupado. Essa daí é que me deixou preocupado. Quanto à segunda parte do que a senhora falou, uma coisa aconteceu durante essa pandemia que passou desapercebida. O governador do estado de Nova York, que era visceralmente contra a liberação que o Trump colocava no começo, divulgou, e isso foi muito mal aproveitado. Foi uma notícia que foi divulgada e depois, não sei, ela desapareceu. Que a maioria das pessoas que estava morrendo no estado de Nova York vinha de infecção dentro de casa. Porque o bicho chega lá, de uma forma ou de outra o bicho chega lá. E essa coisa que me preocupa mais. Porque quando ele pega alguém aqui fora, tem contato com alguém aqui fora, normalmente é um igual. É um jovem contaminando um jovem que tem mesmo menos chance de morrer do que uma pessoa de mais idade. Isso está provado. Agora, quando ele pega alguém dentro de casa, dificilmente ele não é fatal. Ou então a complicação é grande. Isso é que me preocupa mais. A gente prendeu muita gente dentro de casa antes do tempo, depois do tempo. O Brasil errou, do seu ponto de vista, em fazer o quê? Porque todos tiveram seus erros, né? A Suécia, por exemplo, não fez nada. É o país onde mais morreu gente per capita, por pessoa. Onde mais morreu gente não é nos Estados Unidos, é na Suécia, que tem 10, 11 milhões de habitantes. Matou mais do que 4 países escandinavos juntos. 4 vezes mais. Entendeu? Agora, lá eles não fizeram nada. Aqui, o que nós não fizemos que a senhora acha que devíamos fazer e o que é que a gente fez, que a gente fez ou tardiamente ou que não devia ter feito? Olha, Datena, eu acho que o nosso maior problema foi fazer pela metade. Uma quarentena, ela precisa ser bem implementada para ela funcionar. Aquilo que eu falei do vírus não achar mais os suscetíveis. Se ele ainda está encontrando, a gente acaba tendo uma quarentena mal feita, feita pela metade, ela fica muito prolongada, as pessoas ficam exaustas, ficam de saco cheio mesmo, ninguém aguenta mais e não vê o
resultado. Então isso é muito frustrante, porque você tem um monte de gente que está colaborando, que quer participar, que está engajado para fazer a quarentena e não vê o resultado disso, porque infelizmente o engajamento não foi o suficiente. Então, para as pessoas que se engajaram, é super angustiante, é super frustrante. Eu fiquei em casa todo esse tempo e a taxa de transmissão não cai e continua morrendo 1.000 pessoas por dia. Por quê? E porque a gente fez pela metade. E eu acho que isso foi uma falha de comunicação muito grande mesmo, para a gente conseguir mais engajamento da população, para a gente conseguir realmente explicar para as pessoas o que é uma quarentena, que não é só não sair às ruas, é não encontrar com outras pessoas, e porque senão fica exatamente esse sentimento. Você falou dos idosos em casa, lembrei de uma história triste um casal de amigos da minha mãe, que infelizmente a senhora morreu de Covid, os dois pegaram, e eu lembro que minha mãe me ligou, ela falou, nossa, mas ele, sabe, só ele sai de casa e ele só sai para ir ao supermercado, como que eles pegaram? Eu falei, no mercado, né? Não tem jeito, se você sai, você tá exposto, e as pessoas às vezes não fazem a conexão, elas falam, não, imagina, eu não saio nunca, eu só saio para fazer tal coisa. Né? E daí, infelizmente, ele se contaminou, levou o vírus para casa e a esposa acabou falecendo. Então, a quarentena ela precisa ser realmente muito mais organizada do que a gente conseguiu fazer no Brasil. E não vai ser, porque as pessoas estão até admitindo já a imunidade de rebanho. É como se fosse o gado no frigorífico indo para o abate. O bicho sabe que vai morrer, mas ele vai. Inclusive as pessoas com mais idade já estão querendo arriscar mais, ou já estão arriscando mais. No Brasil, isso fica elevado à 10ª potência, porque a gente é um país pobre, a gente é uma grande periferia. Então, o cara preso dentro de casa, que ele não consegue comer, ele até aguenta, ele, a mulher, o casal aguenta ficar sem comer, mas quando o filho chora de fome, ele sai. Outra coisa, quando casos de o cara tem que vender o brinquedo do filho para comprar comida, como é que você vai aguentar uma coisa dessa? Como é que você pode condenar um cara desse que sai na rua para tentar ganhar um tostão depois que ele vendeu a geladeira, depois que ele vendeu o sofá e vendeu o brinquedo do filho? Eu estou dizendo de casos que eu apresentei no Brasil, gente. Né? Caso que você chega na casa de uma senhora, que a senhora não tem uma geladeira, que ganha 2 e doa para outra senhora, que quando a gente vai, por que ela deu outra geladeira? Nós vamos na casa da outra senhora, mulher com 6, 7 filhos, numa casa que parecia um chiqueiro, infelizmente. Então o Brasil é uma grande periferia, e as pessoas não ficaram presas dentro de casa por uma questão de necessidade, de fome, de comida. E eu não sei mais como é que você vai enfrentar isso, porque primeiro que ninguém está fazendo quarentena coisa nenhuma. Segundo, que as pessoas não vão fazer quarentena. E terceiro, que os jovens já perderam a preocupação do que é pior nessa doença. O pior desse vírus é que ele é um vírus que não permite o abraço, ele é um vírus que distancia, é um vírus que deixa o neto longe do avô, da avó, é um vírus que deixa o filho longe do pai, é um vírus que atinge a parte sentimental da pessoa. Mas a necessidade hoje é tanta e o descaso também caminha na mesma ordem, que eu acho que dificilmente a gente vai conseguir confinar as pessoas, principalmente aqui no Brasil, ou fazer quarentena. Nós não vamos conseguir fazer isso. Aí então nós chegamos num ponto que é crucial. Como a gente não vai conseguir fazer isso mesmo, o nosso presidente não pensa assim, porque senão ele chamava o exército e prendia todo mundo dentro de casa. Alguns governantes tentaram acertar e não acertaram, erraram no ponto. Por exemplo, o que adianta você fazer quarentena depois que você botou milhões de pessoas na rua no carnaval? Eu alertei isso. Falei, gente, tem um bicho que saiu da China, tá na Itália matando gente pra caramba, tá na Espanha, tá na França, e a gente fazendo carnaval aqui. Ah, olha, 50 milhões de pessoas nas ruas de São Paulo nos dias de carnaval. O Rio, mas nós tivemos 48 milhões. O Salvador não sei quantos. O que adianta você fazer quarentena se você deixou entrar um monte de gringo infectado aqui, ou brasileiros que saíram daqui e foram para fora ver a Torre Eiffel
já com o contágio na França, na Itália já com o primeiro caso do Brasil oficial foi um cara que veio de Milão, né, onde foi o epicentro da pandemia na Itália. Então nós erramos em todos esses aspectos. Aí nós caímos num aspecto... Vai ser difícil você manter o povo dentro de casa, o povo não está ficando mais. Praticamente não está ficando mais. Então, um ponto positivo é focar no lavar as mãos, ter higiene pessoal, passar álcool em gel se puder, distanciamento social e a máscara, a bendita máscara. Esse é um ponto fundamental. São as armas que nós temos hoje. São as armas principais. Aí o Estado vem e não cumpre a parte dele. Lota o transporte coletivo, onde a máscara e o distanciamento vai para o espaço. Né? E a máscara deve diminuir o efeito da máscara se o cara está fungando no seu cangote, porque não tem distanciamento. Esse é o grande detalhe. Né? O Estado não cumpre a parte dele. Aí só nos resta esse tentar manter o distanciamento, nós, né? População, e esperar uma coisa chamada vacina. Tem gente que diz que é um absurdo, que a vacina não vai ser conseguida. Pô, os Estados Unidos botaram 10 bilhões de dólares em pesquisa. A gente nem sabe contar esse dinheiro e nunca vai saber o que são 10 bilhões de dólares. Todos os países do mundo estão... o Reino Unido, além de produzir a vacina de Oxford e outras vacinas, já comprou vacina em tudo quanto é lugar. 100 milhões de doses de outras vacinas que não a de Oxford. O Brasil está recebendo essas vacinas aqui, não é porque a gente é legal, é porque a gente virou um baita laboratório. Muita gente morrendo e a gente tem uma base científica muito boa, porque a gente lida com doença, com vírus há muito tempo, mais do que esses caras lutam, porque aqui a gente morre como se morresse na época do descobrimento, de febre amarela, morre de dengue, que os gringos nem sabem o que é isso, só veem no museu. Então nós viramos um grande laboratório. Temos cientistas de ponta, virologistas de ponta e produção de vacina. O Butantan é o maior produtor de vacina do hemisfério sul. Fiocruz é respeitável, e daí por diante. Por isso que os gringos estão investindo na gente aqui. Não é porque eles gostam da gente, não, por questão humanitária. É porque nós viramos um laboratório, não tem gente morrendo pra caramba e esses outros dados que eu falei. Agora, falam, vacina russa, muito cedo para vacina russa ser descoberta. Olha, o Trump está com tanto medo que ele já mudou até a filosofia. Ele vai inocular a gente com vírus vivo para tentar pular um passo. Esse é o grande detalhe. Está procurando voluntários e tal. Então, no seu ponto de vista como virologista, a senhora tem plena confiança na vacina? Porque eu tenho. Porque se uma vacina demora 10, 15 anos para ser produzida, né, e de repente ela vai ser produzida em meses ou até ano, no máximo ano, né, mesmo que isso já... E não é isso, porque já aproveita pesquisas anteriores, a gente está pulando passos, porque senão todo mundo vai... A maioria vai morrer ou ser infectada. Agora, com esses investimentos e com os estudos anteriores, a senhora acredita mesmo que possa surgir uma vacina eficiente até, não digo janeiro, talvez até janeiro, porque ninguém vai inocular o país inteiro querendo matar o país inteiro. O cara só vai aplicar a vacina com segurança. A senhora confia nessas vacinas e que até meados aí do ano que vem a gente possa ter a aplicação em massa da vacina, que não dá segurança total, mas já é uma arma contra o bicho. Com certeza, Datena, e acho que por 2 motivos que você colocou muito bem. Primeiro, a gente nunca teve tanto investimento de uma vez só para
estudar e fabricar vacinas. Então, realmente, geralmente a gente leva aí 8, 10 anos para fazer, mas a gente nunca teve um investimento tão maciço mundial e com colaboração de tantos laboratórios do mundo inteiro para fazer vacina para uma única doença. Então, primeiro isso. Outra coisa que você mencionou também é o conhecimento acumulado que a gente já tinha de trabalhar com os vírus que são primos desse, que é o SARS e o MERS, do surto de 2002, que teve de SARS, e depois do MERS, do Oriente Médio, em 2012 e 2015. Então, por exemplo, a vacina de Oxford, que é uma das que está mais adiantadas, ela só está assim adiantada porque eles já estavam com uma vacina pronta para MERS. E daí foi super fácil, só trocando uma sequência genética. MERS é a gripe do camelo. MERS é a gripe do camelo, não é isso? Isso, é a do camelo, é do Oriente Médio, que teve um primeiro surto em 2012, depois um outro menor em 2015. E o vírus da MERS, ele é muito parecido com o SARS-CoV-2, com o nosso coronavírus de agora. Então foi fácil, como eles já estavam com a vacina pronta para MERS, foi fácil só trocar uma sequência genética pelo SARS-CoV-2. Então, todo esse conhecimento acumulado desses anos todos estudando para outras vacinas, e mais o investimento, é o que está possibilitando a gente fazer isso tão rápido. Outra coisa é que, realmente, pela emergência, algumas fases foram condensadas. Então, mas sem perder a segurança. Isso é muito importante. As pessoas têm que ficar tranquilas de que todas as vacinas passaram aí pelos testes de segurança. Ninguém vai ter nenhuma reação colateral que não seja mais do que dor e febre, que é coisa normal de vacina. Todas elas passaram pelos testes de segurança. Mas deu para fazer isso um pouco mais rápido, porque algumas fases foram condensadas. Agora, certamente, e isso eu acho que é muito, muito provável de acontecer, muito pouco provável que não aconteça, a gente vai ter algumas vacinas aí até o meio do ano que vem. Não vai ser uma só. A gente deve ter algumas vacinas aprovadas e, como você colocou, talvez não com uma super eficiência, igual a gente tem para a vacina do sarampo, que protege 90% da população. Talvez seja um pouco menor, talvez seja como a vacina da gripe, que fica entre 60% e 70%, mas isso já é ótimo, porque o que a gente precisa agora com urgência é de uma vacina ou algumas vacinas que impeçam principalmente a doença grave, que façam com que as pessoas não precisem mais de hospitalização e não morram. Se não bloquear completamente a transmissão, se ainda as pessoas ficarem com um resfriadinho leve, isso é o de menos, isso a gente resolve depois. O que precisa com urgência é uma vacina que previna a forma grave da doença. E isso eu acho que certamente a gente vai conseguir até o meio do ano que vem. Tem gente que fala até em determinados países, em novembro, dezembro ou janeiro. A senhora chega a ser otimista a esse ponto? Porque as pessoas que eu tenho entrevistado aqui, na média, apostam na vacina lá para maio, junho ou coisa parecida. Olha, depende muito de sorte, Datena. A fase 3 agora, onde essas vacinas mais adiantadas estão entrando, é a fase que a gente vai testar se ela funciona ou não. Até agora, a gente sabe só que elas são promissoras, que elas foram bem nos testes em animais, nos primeiros testes em humanos e que elas são seguras. Mas agora que é a prova de fogo delas, que é, como você falou, por isso que está todo mundo vindo testar no Brasil, né? Porque aqui ficou um ótimo campo experimental. Como a gente tem a doença circulando e a gente tem duas plantas vacinais nacionais, o Butantan e a Biomanguinhos, que sabem fazer vacina e que sabem fazer campanha de vacinação e sabem fazer teste clínico, então nós somos super atraentes, nós somos realmente o cenário ideal para testar a vacina. E daí o que o pessoal faz? Vem para cá, divide as pessoas em grupos, um grupo que toma vacina, um grupo que toma o placebo,
expõe as pessoas à doença, por isso o Brasil, e vai comparar esses grupos. Por isso precisa desses meses, porque daí ao longo desses meses você vai comparando esses grupos e você vai ver o quê? Basicamente, quem fica mais doente. Se o grupo que tomou a vacina fica bem menos doente do que o grupo que tomou o placebo, maravilha, é isso que a gente quer. Então, depende desse resultado. E esse resultado precisa ter um poder estatístico forte. A gente precisa realmente conseguir fazer uma conta matemática aí muito boa, mostrar que isso foi um efeito muito forte. O grupo que tomou vacina realmente fica muito menos doente do que o grupo que tomou só um placebo, que é uma vacina de mentira, uma solução de água com sal, assim, não tem nada ali. Aí, se a gente tiver uma resposta muito boa disso em novembro, dezembro, legal, daí a gente pode pensar realmente em começar mais cedo a campanha de vacinação, porque já deu uma resposta boa, mas é muito dessa sorte de como que vai seguir a fase 3, nesse acompanhamento nesses meses. Olha, pensando nisso, né, com base nisso, por incrível que pareça, às vezes o cara gasta bilhões para pesquisa e não consegue o resultado que você quer. E às vezes uma dessas vacinas que a gente não está nem comentando aqui, de um país que não esteja aí no foco, agora surgiu, por exemplo, a Índia, que a gente tem uma imagem muito errada da Índia, que a Índia não tem uma imagem errada, a gente vê o que vendem para a gente. É que é um país com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e que vive o mesmo problema que a gente vive. Tem muito pobre lá. Só que a Índia, em termos de tecnologia de ponta, é um país avançadíssimo. E de repente já surgiu a vacina da Índia. E em termos de tecnologia, de computação, a Índia é um país super desenvolvido. E já pintou a vacina da Índia. Então, quando a senhora diz questão de sorte, eu lembro do Fleming com a penicilina lá, sem querer. A maioria das descobertas é por acaso. Como agora tá muito focado em cima de vacina, de repente alguma coisa por acaso pode fazer que uma vacina lá no lugar que a gente não esteja esperando surja. Ou que tem um cara que cabeção, gênio, mais observador, porque você tem que descobrir o pulo do gato, como é que esse vírus muda. Se você começar a perceber qual é a mutação dele, você vai perceber como combater a mutação dele. Então é possível até que apareça, a probabilidade é muito menor, mas é possível até que apareça uma vacina de onde a gente não espera. Esse é o grande detalhe, porque tem estudo científico no mundo inteiro. Mas a senhora apostaria em qual vacina hoje? Ou em quais vacinas, mesmo porque essa é a ideia do Dr. Fauci, que é um grande virologista americano, né? Se não fosse ele, o Trump tinha deixado morrer mais do que ele já deixou morrer nos Estados Unidos. O Fauci é que falou, mané, você não vem com esse negócio de abrir tudo aqui não, porque senão você vai matar milhões de pessoas. Esse Fauci falou o que a senhora falou agora. O detalhe não é uma vacina, são várias vacinas. Com o mesmo princípio, mas várias vacinas. Outra coisa que é muito legal é que esse campo de vacina sempre foi muito fechado. Não havia colaboração entre laboratórios. Agora está tendo mais comunicação e divisão de pesquisa e daí por diante. Mas a senhora apostaria mais em que vacina ou de onde a senhora acha que vai vir essa vacina? Olha, Datena, a gente tem aí as que estão mais adiantadas, né, que são as de Oxford, a da Sinovac, que é a que tem acordo com o Butantan, da China, tem a Moderna dos Estados Unidos, que é uma vacina que tem ela chama Moderna e ela tem uma tecnologia muito moderna também, que é uma tecnologia de vacina genética, uma tecnologia muito nova, que é igual à vacina da Pfizer também. Então essas duas, elas estão apostando numa tecnologia que ninguém nunca usou antes, mas que pode dar resultados muito legais. Eu acho que qualquer uma dessas tem grande chance de chegar aí na frente, porque elas estão realmente adiantadas. Mas o que a gente precisa lembrar é que não necessariamente as que chegam primeiro são as melhores.
em termos de eficiência, elas podem só ser as primeiras, né? Então, e a gente provavelmente, se elas forem boas, a gente vai usar, mas a gente tem que continuar pesquisando depois, não é porque chegou uma, duas, três aí que, beleza, chegou, registrou, vai que elas não são muito eficientes, vai que elas só protegem 50%, ou de repente tem uma que protege, sabe, que vai super bem nos jovens, mas não funciona muito bem em idoso, isso também pode acontecer. Então, a gente vai provavelmente ter primeiras vacinas que vão ser aí razoáveis, e a gente vai continuar pesquisando até chegar em uma que seja mais eficiente, que funcione bem em todas as faixas etárias, que de repente possa ser feita em uma dose só, em vez de precisar de 2, 3. Com certeza as primeiras não vão ser as ideais, não vão ser aquelas que a gente fala, é essa. E daí a gente vai ter que continuar pesquisando mais um tempo. E isso é importante, que a pesquisa continue, a gente precisa ter continuidade nas pesquisas. Para encerrar, e depois a senhora faz a colocação que a senhora acha que deve fazer e que eu não perguntei, mesmo porque eu não olhei nem a pauta do Garrafa, e foi muito legal a conversa com a senhora, porque a senhora é super inteligente e coloca as coisas de uma forma que a gente entenda, né? A senhora é uma grande pesquisadora, mas coloca as coisas de uma forma coloquial que todo mundo entenda. Mas até a vacina, é claro que esse bicho vai continuar agredindo as pessoas e matando as pessoas. Ele não é tão letal, mas o pior dele foi o que parou a economia e tal, e daí por diante, a transmissão dele, que é muito fácil, né? A transmissão pelo ar, principalmente, é uma coisa terrível. O grande medo da humanidade era um bicho respiratório. Tanto que o Stephen Hawking disse, olha, é muito mais fácil vocês morrerem aí antes dele morrer, com toda a sapiência dele, o cara ocupava a cadeira do Newton. É muito mais fácil a humanidade acabar por um vírus respiratório do que por uma guerra atômica. Então esse vírus ele é letal porque ele se espalha muito. Ele contamina muita gente e por isso mata mais. Não é que ele é tão agressivo quanto a gente imagina. Ele se espalha mais. Por isso pega mais gente e mata mais gente. Mas até lá, até a vacina, a gente tem que estar preocupado exatamente com isso. E aí entra o remédio, né? Esses remédios todos que dizem por aí, nenhum tem comprovação científica de que realmente ele ataca a doença. Ele pode, sei lá, atenuar ou diminuir os efeitos, mas nenhum deles é confiável. Não adianta o Bolsonaro toda hora ficar com aquela caixa de hidroxicloroquina na mão. Parece que ele está fazendo merchandising do hidroxicloroquina. Não adianta. E o outro falar do Remdesivir, e o outro falar de não sei o quê. Não adianta. Porque remédio mesmo nós não temos até agora. A senhora acredita que existe alguma probabilidade para a gente chegar? Por exemplo, a AIDS não se descobriu um remédio, mas se descobriu um coquetel de remédios que você aumenta a sobrevida do cara. Muito cara que tem AIDS não morre de AIDS, morre de outra coisa. Antigamente era um diagnóstico fatal. O cara morreria de AIDS mesmo. Remédio, a senhora acredita que a gente chegue perto de descobrir alguma coisa? Muito que por acaso também, remédio que é usado para outra coisa, para usar para a Covid-19 ou não? Olha, Datena, eu acho que estamos chegando perto, sim, e não é nem por acaso, eu acho que não vai ser nem reposicionamento de remédio que servia para outra doença. Eu apostaria muito nos anticorpos, soro hiperimune, como estão fazendo agora no Rio de Janeiro, anticorpos monoclonais. Isso, tem também no Instituto Rockefeller, nos Estados Unidos, eles estão trabalhando num anticorpo monoclonal. Isso é um tipo de anticorpo que você descobre um anticorpo muito bom, daquele assim super potente que super neutraliza o vírus e faz um monte de cópias dele, transforma isso num remédio mesmo, num medicamento que vai para a farmácia, e isso tem bastante chance de funcionar. Essas notícias que saíram essa semana do pessoal do Rio de Janeiro também, que fez um soro hiperimune em cavalo, que é muito parecido com fazer soro antiofídico, sabe, soro para picada de cobra, que você faz em outro animal, o animal faz o anticorpo
anticorpo e você purifica o anticorpo e usa também como um remédio. E eles ficaram surpresos, daí talvez venha o seu por acaso. A ideia eles tiveram, vamos fazer o anticorpo em cavalo, mas eles ficaram surpresos com a quantidade e a potência desses anticorpos no cavalo. Então isso talvez também vão ter que testar agora, tudo tem que ser testado em ciência, não é assim, né, saiu, vamos dando para todo mundo, mas se for testado, passar bem nos testes, pode ser um remédio também. Eu apostaria mais nos anticorpos, viu? Eu acho que pode ser uma boa saída, talvez até antes de uma vacina ficar pronta. Olha, eu já disse aqui outra vez, e vou repetir, por causa do patrulhamento que existe toda hora aí, eu não sou contra as pessoas perderem o humor e nem o sorriso durante uma pandemia, mesmo porque já se matou muita gente porque sorria, porque diziam que o sorriso era a representação do diabo, e muitas religiões, inclusive a minha. Eu sou católico, não é só ler o Nome da Rosa ou ver o filme do Pêndulo de Foucault, tá? Então, do Foucault. O lance é o seguinte, eu acho que tem que se manter o humor, você tem que sorrir, chorar os mortos, chorar as pessoas infectadas, continuar procurando a cura e a vacina, mas a gente não pode perder a nossa capacidade de sorrir, porque ela representa a esperança. Eu fiquei muito triste com esse negócio do cavalo, inclusive eu já falei para o Agostinho, eu falei, Agostinho, eu não sei se eu vou arriscar fazer isso publicamente, mas eu fiquei decepcionado ao mesmo tempo com o negócio do cavalo. Porque se fosse com um burro, eu nem precisaria ficar preocupado, porque seria mais fácil a solução, pelo menos no meu caso. Foi um prazer enorme falar com a senhora. Um abraço grande e um ótimo dia. Prazer foi meu, Datena. Um bom dia. Bom dia, senhora.